Olá pessoal, muito boa noite, estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o promotor de justiça Paulo César de Freitas. A gente vai falar sobre dois assuntos muito importantes, um deles mais ainda que aflige boa parte da população, um problema que se arrasta há alguns anos. O Ministério Público se envolveu nessa questão e vem buscando alternativas para resolver, principalmente para amenizar o prejuízo de muitas pessoas que estão envolvidas nessa questão em Patos de Minas. Nessa semana, o Ministério Público promoveu uma reunião grande com os vereadores em busca de uma solução para esse problema, e é sobre isso que a gente conversa aqui no nosso Opinião Regional de hoje com o doutor Paulo César de Freitas. Doutor, primeiro gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor de vir aqui conversar com a gente na Opinião Regional. Boa noite. Boa noite, Maurício. É sempre um prazer e uma honra muito grande poder estar participando desse seu programa. Nós é que temos que agradecer a oportunidade. Então, doutor, a questão dos chacreamentos em Patos de Minas, né, é uma questão que se arrasta há alguns anos e que se tornou muito grande, né? São cerca de 100 empreendimentos com aproximadamente 4.000 unidades comercializadas. São mais ou menos esses números que o Ministério Público tem também? Olha, Maurício, nós pedimos um levantamento e nós não temos ainda os dados oficiais, mas as primeiras projeções que nós recebemos do Poder Público realmente assustam. Doutor, foi aprovada uma lei recentemente na Câmara Municipal de Patos de Minas para tentar regularizar essa questão, uma lei que o Ministério Público considera que ela é uma lei inconstitucional. O próprio Executivo ele não sancionou essa lei foi vetada, né, e o Ministério Público pede, inclusive, que essa lei seja revogada. Quais são as incondicionalidades existentes nessa lei, vistas pelo Ministério Público, doutor? Olha, Maurício, nós temos que ressaltar inicialmente que a lei municipal ela foi fruto de uma tentativa da Câmara Municipal de regularizar a situação. Os vereadores se mostraram sensíveis a essa questão e tentaram buscar uma solução. Mas, infelizmente, a lei municipal ela esbarra na Constituição Federal e, especialmente, em 3 leis federais que proíbem expressamente, peremptoriamente, o chacreamento na zona rural. Então, apesar da tentativa da Câmara Municipal, nós, do Ministério Público, recorremos novamente aos vereadores com os nossos argumentos, porque nós entendemos que, infelizmente, a lei municipal ela não poderá prevalecer sobre as leis federais. São muitas reclamações, doutor. Chacreamentos que não possuem nenhum tipo de infraestrutura, propaganda enganosa, né, empreendedor que fez uma propaganda muito bonita, colocando um chacreamento com piscina, com pista de Cooper, com playground para as crianças, e que nada disso saiu do papel, né? Quais são as ações que o Ministério Público tomou até agora com relação a isso, doutor? Olha, Maurício, eu gostaria de esclarecer rapidamente, né, só para que o telespectador entenda, né, o porquê que é proibido o chacreamento e porquê da intervenção do Ministério Público. Nós temos uma lei de 1976, uma lei que completa 40 anos, né, no decorrer deste ano, que proíbe expressamente o chacreamento na zona rural. Proíbe peremptoriamente. Nós temos o Estatuto da Terra, que é uma outra lei muito antiga, de 1964, que proíbe a divisão do imóvel rural em áreas de dimensões inferiores, no caso de Patos de Minas, a 20.000 metros quadrados. E as nossas chácaras, nós sabemos que elas têm entre 1.000 e 2.000 metros quadrados. E nós temos também uma lei mais recente, que é o Estatuto da Cidade, que proíbe a expansão urbana, especificamente para contemplar um chacreamento. Ou seja, eu só posso expandir a área urbana desde que eu contemple a diversidade de usos. Eu não posso promover a expansão urbana apenas para alcançar um chacreamento. Então, hoje nós temos que o chacreamento na zona rural ele é proibido. E em Patos de Minas, além dessa proibição, nós percebemos que os nossos chacreamentos eles não são aprovados pelo Poder Público Municipal. Porque nós falamos chacreamento, mas, na verdade, não se passa, na verdade, de um loteamento. E um loteamento irregular é um loteamento clandestino. Então, na zona rural, a área rural ela tem a sua vocação, né, que é rural. Tudo que for urbano, naquela zona, é proibido, e especialmente da forma que tem sido feita aqui em Patos de Minas. Então, esses chacreamentos, além de haver a proibição legal,
eles não foram aprovados pelo município. Né? Nós temos até ainda com a vigência da lei municipal, inconstitucional ou não, o município não aprovou. Não pode existir loteamento de nenhuma espécie sem que esteja previamente aprovado pelo município. Então, eles não foram aprovados. Começa a irregularidade por aí. O que é mais grave ainda, nada do que foi prometido, na imensa maioria dos chacreamentos que nós investigamos, foi cumprido. Né? Como você muito bem disse, os empreendedores fazem toda aquela propaganda, toda aquela comercial, e vendem o que não podem entregar, porque o chacreamento não está registrado no registro de imóveis, ele não está aprovado pelo município, ele é proibido e ele ainda não conta com a infraestrutura que o empreendedor prometeu para o comprador. Doutor, só para a gente esclarecer, então, a pessoa pode fazer um chacreamento, ele pode dividir uma fazenda, por exemplo, tem lá uma fazenda de 1.000 hectares, ele pode fazer um chacreamento, desde que a divisão de cada imóvel não seja inferior a 2 hectares a 20 mil metros quadrados. Isso. Mais ou menos, Maurício, porque, na verdade, além de não poder ser inferior a 20 mil metros quadrados, que é o tamanho do módulo rural mínimo da nossa região, né, fixado pelo INCRA, que regulamentou o artigo 65 do Estatuto da Terra, que é essa lei de 1964. Esse imóvel ele tem que perder a sua vocação rural, ou seja, ele tem que ser transformado em atividade eminentemente urbana, que no caso é o lazer, e, além disso, ele tem que ser transformado pelo poder público municipal numa área urbana. Então, mesmo que o chacreamento tenha 20 mil metros quadrados, né, 2 hectares, ele ainda tem que ser uma área considerada juridicamente e, de fato, como área urbana. Senão, eu não posso ter um chacreamento. Resumindo, hoje eu posso ter um chacreamento legalizado na área urbana. Aquela área que participou de um projeto de expansão urbana, né, uma área urbana ou de expansão urbana, que o município declarou como urbana, houve a descaracterização junto ao INCRA e houve a descaracterização de fato, ou seja, aquela área perdeu a sua vocação rural. Somente aí eu posso ter um chacreamento legítimo e oficial que pode ter ou não a aprovação do município. Uhum. A gente recebeu muita reclamação aqui de empreendedores que não cumpriram com aquilo que estava prometido. O Ministério Público também recebeu essas reclamações, doutor? Sim, nós, infelizmente, tardiamente, né, eu assumi essa promotoria no ano de 2013, foi quando eu dei início às investigações. E, a partir de então, é que o consumidor ele tomou o pé da situação e começou a procurar o Ministério Público para reclamar. Então, as reclamações elas são constantes, são frequentes, são de fatos de extrema gravidade, porque, Maurício, nós estamos criando, na verdade, verdadeiros bairros na zona rural. Bairros que não têm rede de esgoto, bairros que não têm iluminação, bairros que não são atendidos nem de forma precária, mínima, por os direitos fundamentais, né, prestacionais, que são obrigações do município, porque não tem como ser contemplados. Então, são alguns verdadeiros bolsões de pobreza e outros verdadeiros bolsões sem infraestrutura nenhuma, o que nós chamamos no Ministério Público de não-cidades. É uma situação muito grave e o poder público tem que atentar para isso, para que nós busquemos aí uma solução o mais rápido possível, tanto para resolver a situação atual, como para impedir a proliferação desses loteamentos clandestinos. Agora, doutor, algumas pessoas, né, construíram casas nesses chacreamentos, né, estão morando nessas chacras, o que é ainda mais grave, né, porque vai criar um problema maior ainda para o município no futuro, que é de coleta, de oferecer escola, de oferecer saúde. Maurício, para esses loteamentos, que nós chamamos de loteamentos clandestinos consolidados, o poder público não pode fechar os olhos. Nós temos que buscar uma solução. Se nós permitimos, se o poder público não fiscalizou, se o poder público não coibiu, se ele permitiu que os bairros surgissem, né, as pessoas se estabilizassem, moradias, enfim, existe ali toda uma relação, existe um verdadeiro bairro, vamos dizer assim. O poder público tem que encontrar uma solução. E foi isso que o Ministério Público foi buscar junto à Câmara, ou seja, tentar regularizar o que for regularizável, nem tudo é regularizável, porque desde 2012, com uma modificação no Estatuto da Cidade, nós não podemos mais ampliar o perímetro urbano sem contemplar a diversidade de usos. Então, muitos desses chacreamentos ainda são passíveis de regularização. O que nós propomos para a Câmara foi que nós encontremos aí um denominador comum, estabelecemos critérios para regularizar alguns,
não serão muitos, mas alguns são regularizáveis, e proibir peremptoriamente, né, já é proibido por lei federal, mas proibir peremptoriamente no âmbito de Patos de Minas qualquer outro tipo de empreendimento nesse sentido. É isso que nós estamos trabalhando para buscar. Como é que foi essa reunião lá, doutor? O senhor achou que foi produtiva a reunião? Ela caminhou? É possível encontrar alternativas para esses loteamentos? Sem dúvida. O Ministério Público não concordou, como eu disse, com muitos aspectos da Lei Complementar Municipal 508, mas nós reconhecemos em todos os vereadores que participaram da reunião uma intenção real de tentar resolver o problema. A lei veio como uma busca de alternativa pensando no consumidor. Mas o que é que nós percebemos? Isso eu fiz questão de deixar muito claro na reunião, muitos vereadores concordaram comigo, que veio a lei e, na verdade, os empreendedores não se movimentaram para resolver o problema do consumidor. Muito pelo contrário, começou-se a proliferar novos chacreamentos clandestinos, como se a lei tivesse trazido um salvo-conduto para que os empreendedores pudessem continuar a abrir novos empreendimentos irregulares e revendê-los. E a ideia não foi essa. Então, senti, sim, uma vontade dos vereadores, e nós vamos continuar o trabalho conjunto. Essa foi apenas uma primeira reunião, para que nós busquemos essa solução. Que solução? Primeiro, proibir a proliferação, né? Encerrar, botar um fim definitivo naqueles que estão abertos, que estão sendo comercializados, mas que ainda não são consolidados. Ou seja, obrigar o empreendedor que lesou o meio ambiente, porque isso se trata de uma lesão ao meio ambiente, obrigar o empreendedor que cometeu um crime, porque é bom que se diga que loteamento clandestino, chacreamento não aprovado constitui crime, punido com pena de prisão. Responsabilizar esses empreendedores e tentar salvaguardar da forma que pudermos o consumidor lesado, que aí é o ponto mais frágil, né, nessa relação jurídica, e é por ele e pelo meio ambiente e pelo urbanismo de Patos de Minas que nós temos que, Ministério Público e Câmara em conjunto, trabalhar. Tem a questão do consumidor, das pessoas que compraram esses imóveis, né, doutor, que estão numa sinuca de bico sem saber o que fazer, né, e esperando uma decisão do poder público, uma decisão da justiça para saber que rumo tomar, né, doutor? Tem muita gente, né, nessa situação. Qual que é a recomendação do Ministério Público para essas pessoas, para quem adquiriu a sua chácara de 1.000, 1.500, 2.000 metros, está pagando esse imóvel e não sabe o que fazer? Olha, Maurício, a primeira recomendação que nós damos para todo e qualquer interessado em comprar imóvel, seja uma chácara, seja um lote, em qualquer área urbana ou rural, primeiro, procurar pelo cartório de registro de imóveis e verificar se este empreendimento foi aprovado pelo município. É proibido e constitui crime comercializar imóveis, lotes, frações de terreno que não estejam previamente aprovados pelo município. São 3 requisitos primordiais que a pessoa tem que observar. Primeiro, o loteamento foi aprovado? Sim. Está registrado preliminarmente no registro de imóveis? Sim. Existe depositado no cartório de registro de imóveis um contrato padrão para que o consumidor possa analisar fria e tranquilamente todas as suas cláusulas? Sim. Aí ele pode, então, dar o próximo passo para adquirir esse imóvel. Agora, infelizmente, quem já adquiriu o imóvel, ele tem que se resguardar os seus direitos ainda antes de qualquer ação do Ministério Público mais concreta. Eu recomendaria a essas pessoas que procurassem saber se o imóvel está ou não aprovado pelo município. Se não está aprovado, nem precisa muito se preocupar com essa questão se o chacreamento vai ser ou não definitivamente proibido em Patos de Minas. Ele já está irregular. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Eu recomendo sempre a todos que procuram a promotoria, tentem talvez se reunir, né, numa forma de uma associação mesmo entre os consumidores, né, compradores de um mesmo empreendedor. Procurem inicialmente uma orientação jurídica, talvez contratem um advogado, talvez seja esse o caso, para analisar esses contratos e verificar, estudar uma medida emergencial para que, de forma segura, talvez os pagamentos sejam suspensos. Procurar pelo empreendedor para reclamar os seus direitos, denunciar ao Ministério Público, porque nós também podemos e devemos adotar providências, inclusive de acautelamento do consumidor, procurar pelo PROCON, enfim, se movimentar para se resguardar ao máximo de seus direitos. Tá ok, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho voltamos conversando com o Dr. Paulo César de Freitas. Já já a gente volta.
De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje, você já sabe, nós estamos conversando aqui com o Dr. Paulo César de Freitas, promotor de justiça da comarca de Patos de Minas. Dr. Paulo, essa nova lei, né, que seria aprovada na Câmara, a revogação da antiga, e essa nova lei que seria aprovada na Câmara, ela traria alguma responsabilidade para o empreendedor, fazendo com que ele cumpra aquilo que foi prometido? Olha, Maurício, é essa a ideia. Se nós partimos da legislação federal, essa responsabilidade já está mais do que materializada. Essas 3 leis que eu citei, Estatuto da Terra, Lei de Uso e Parcelamento do Solo Urbano e o Estatuto da Cidade, ela já prevê uma série de responsabilidades. Mas é importante que isso fique ainda mais claro na legislação municipal. Os vereadores nos trouxeram essa questão de nos propuseram tentar encontrar uma alternativa no sentido de regularizar pelo menos aqueles consolidados, né, porque aí se trata de uma questão de direitos fundamentais, né, de famílias que estão morando, estão vivendo. Como eu disse, não podemos fechar os olhos para isso. E, resolvendo essa situação, não há dúvida de que eu tenho que citar também outra lei, que é a Lei dos Crimes Ambientais, a 9.605 de 98, que também prevê responsabilidades seríssimas para quem parcelou o solo rural desta maneira, agredindo o meio ambiente. Então, há essa responsabilização. Mas nós queremos que isso fique ainda mais claro na legislação municipal, e é isso que nós estamos discutindo e estudando com os vereadores. Por quê? Tem que haver responsabilidade. O poder público tem a sua parcela de culpa pela omissão? Sim. Mas não é responsabilidade do poder público regularizar empreendimentos daqueles que conhecem profundamente a sua atividade e que atuaram de má fé, deturpando, recortando, fatiando a nossa cidade da forma como que eles fizeram e estão fazendo, e, mais importante, vendendo aquilo que não podem entregar. Isso, em muitos aspectos, pode configurar um outro crime, que é um crime muito conhecido da população, que é o estelionato, artigo 171 do Código Penal. Né? Também nós temos que penalizá-los, também, em muitos casos, até por crime de estelionato. Doutor, outro assunto que foi debatido na Câmara Municipal essa semana foi com relação à concessão do serviço de táxi no município de Patos de Minas, né? O Ministério Público enviou uma recomendação para a Prefeitura de Patos de Minas, determinando que o Executivo, que a administração municipal, fizesse uma licitação para concessão do serviço de táxi, para regularizar o serviço de táxi em Patos de Minas, que não está regularizado há muito tempo, né? A administração municipal enviou um projeto de lei para a Câmara e, antes que esse projeto fosse votado, o Ministério Público enviou uma recomendação para os vereadores para que esse projeto não fosse aprovado. Qual foi o motivo dessa recomendação do Ministério Público, doutor? O projeto de lei enviado à Câmara Municipal pelo Executivo não atende o que está estabelecido na lei, doutor? Olha, Maurício, o projeto encaminhado pelo Executivo, na verdade, ele é exatamente o oposto do que continha na nossa recomendação. É um projeto que, com todo respeito, eu reputo teratológico. É um projeto absurdo, que ele viola gravemente a Constituição, viola as leis federais. Ele coloca, nós pedimos para que o táxi, né, fosse concedido ou permitido através de licitação, porque o táxi é um serviço público, e o artigo 175 da Constituição, e aí nós o conjugamos com a Lei 8666 de 93, e com a Lei também dos Serviços Públicos, e concluímos que tem que ser mediante licitação, que é um instrumento que garante, ao mesmo tempo, um serviço de mais qualidade e também um serviço que contemple a igualdade, ou seja, que seja concedido com igualdade, com possibilidade de igualdade para todos, né? Todos aqueles que têm o interesse em ser taxista possam, pelo menos, concorrer. O que o município fez com essa lei foi, na verdade, mitigar ainda mais, né, trazer uma insegurança jurídica ainda maior, ao permitir que o táxi fosse concedido mediante simples autorização e que a cargo apenas do prefeito municipal. Essa deficiência na lei ela já foi percebida logo de cara pelos vereadores, né? Eles já cuidaram de buscar um substitutivo e o Ministério Público recomendou que não fosse votado exatamente por isso. Por quê? Táxi é um serviço público e, como sendo um serviço público, só pode ser permitido ou concedido mediante licitação, não há outra opção. Doutor, Patos tem algumas particularidades, né? O serviço é muito antigo, existem algumas pessoas que estão
trabalhando no serviço de táxi há muitos anos. Existem taxistas, por exemplo, que estão no mercado há 30 anos e que se veriam na possibilidade de perder o serviço, né? Como é que vai ficar essa questão? O projeto de lei, a reunião que foi feita com os vereadores, tratou dessa questão também, doutor? Sem dúvida, Maurício. Eu acresceria aí que Patos de Minas tem, inclusive, bons taxistas, pessoas que já entraram para a história, né, de Patos de Minas, já fazem parte do nosso dia a dia, cidadãos de bem, que se sustentam e sustentam as suas famílias do táxi, que amam a profissão, que praticam, e que, infelizmente, né, aí também por uma omissão do poder público, eles tiveram o táxi, né, a autorização, a permissão, a concessão do táxi através de meras permissões que não passaram pelo procedimento licitatório. E essas permissões elas foram sendo revogadas ao longo do tempo. Essas pessoas elas foram utilizando o táxi, trabalhando com o táxi, comprando novos veículos, melhorando a prestação do seu serviço público. Então, sem dúvida que nós estamos atentos a isso, somos sensíveis a essa questão, e exatamente essa questão que foi objeto de debate de uma tarde inteira na Câmara de Vereadores. De que maneira existiria uma possibilidade de um período de transição, de que maneira nós poderíamos olhar para estes profissionais que dedicaram anos de suas vidas, né, à comunidade de Patos de Minas. Então, isso foi profundamente debatido e ainda será alvo de outras reuniões e de debates para que nós possamos, ao mesmo tempo, cumprir o mandamento legal, cumprir o que exige a Constituição, mas também garantir, preservar o direito fundamental daquele cidadão ao seu trabalho, e, de alguma forma, compensá-lo por todos esses anos de dedicação ao serviço público. É possível fazer isso, doutor? É possível que a nova lei que seja aprovada contemple essas pessoas de alguma forma? Olha, Maurício, deixá-los livres da licitação, infelizmente, não é possível. Inclusive, Eles vão ter que passar pela licitação. Vão ter que passar pela licitação. Inclusive, eu tenho me reunido com alguns taxistas. Não há mais possibilidade de prorrogar essas licenças. Essas licenças, permissões, concessões, qual que seja o nome que tenha sido dado a elas, não é possível mais prorrogá-las. O que nós imaginamos, o que nós orientamos é no sentido de que esses profissionais que têm já uma experiência profunda, né, na profissão de taxista, se preparem, se aprimorem para concorrerem nessa licitação com chances de vencer. É evidente que um ou outro poderá ficar de fora. E essa situação é que nós estamos buscando junto à Câmara, estudando para saber de que maneira isso poderia ser ou não compensado. Pensou-se em prorrogar por alguns tempos essas licenças, mas nós esbarramos aí numa questão legal e constitucional. Pensou-se na fixação de um prazo para a realização da licitação. Enfim, estudos estão sendo feitos. O que eu já adianto é o seguinte, que a licitação de táxi é uma licitação extremamente complexa. E provavelmente ela será feita pela melhor técnica. O município vai levar aí um tempo razoável para fazer um projeto básico, que é extremamente complexo, e qualquer edital de licitação que vier terá, eu penso, necessariamente que contemplar um quesito que poderá beneficiar algum outro taxista mais antigo, que seria a questão da experiência no táxi. A experiência como motorista, ela é inconstitucional. Os tribunais já rechaçaram isso. Alguns municípios inseriram lá, por exemplo, uma pontuação elevada para o tempo de habilitação. Isso, infelizmente, não conta. Mas o tempo dedicado ao táxi, sim, pode contar. Por quê? Porque é isso que o serviço público está buscando. Um serviço público de qualidade, um serviço público eficiente, e nós sabemos que não é qualquer pessoa que está apta para conduzir um táxi 24 horas por dia, né? E muito longe de ser apenas um bom motorista, né? Ele tem que ser uma pessoa que saiba lidar com o público e uma série de outros requisitos que todo prestador de serviço público tem que cumprir. Então, nós vamos trabalhar agora para a elaboração de uma lei e exigir a licitação. Mas nós vamos trabalhar também, e eu penso sempre em conjunto com a Câmara Municipal de Vereadores e com o Poder Executivo Municipal, no sentido de publicarmos depois um edital que pense em todos esses aspectos.
Doutor, nós temos a gente tem só mais um minutinho, mas tem aqui o Cláudio entrou em contato com a gente não costuma abrir para perguntas no nosso programa, porque ele é muito curto, ele é só meia hora, mas ele fala aqui com relação às chácaras Pôr do Sol, se tem alguma informação, a chácara Pôr do Sol, ela entra nessa mesma questão, ela não está aprovada pelo município e é considerada irregular também, né, doutor? Olha, como nós estamos trabalhando, estamos investigando, e eu, na qualidade de promotor de justiça, eu teria que me abster aqui de citar nomes, né? Mas o que eu posso dizer para o telespectador é o seguinte, que se esse chacreamento não foi aprovado pelo município, e eu acredito que não foi, né, pela informação que nós temos, né, ainda estamos fazendo levantamentos, porque essa questão é muito antiga. Ela não surgiu com essa administração agora, ela vem de longa data. Então, estamos investigando, levantando informações para saber se algum empreendimento desse foi aprovado. Se o empreendimento dele não foi aprovado, ele está irregular. E ele pode, caso ele queira obter informação, nos procurar no Ministério Público, que nós iremos orientá-lo. E aí eu posso dizer para o senhor, doutor, que houve realmente uma omissão, porque nós, particularmente, estamos denunciando essa questão, né, e demonstrando a preocupação com esses chacreamentos irregulares há mais de 10 anos. A primeira matéria que eu fiz sobre esse assunto já tem bem mais de 10 anos. Nosso tempo se esgotou, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta para o senhor sobre um outro assunto que surgiu agora recentemente. O Ministério Público havia recomendado para que o governo do estado, a EPAMIG, não fizesse a doação do terreno da escola agrícola, que se fosse para se desfazer do terreno, fosse feito através de um leilão, e surgiu recentemente a notícia de que o governo do estado não irá se desfazer, não irá fazer a doação do terreno, e se isso ocorrer, vai ser feito através de um leilão. É importante que cumpra a legislação, que cumpre aquilo que o Ministério Público propôs, né, doutor? Exatamente, Maurício. A questão desse terreno, nós temos que pensar em duas situações. Primeiro, de um lado, a escola agrícola, que é uma escola cinquentenária e que nós temos que lutar para preservá-la. Eu fiz toda uma investigação, nós concluímos pela importância dessa escola. Num segundo momento, nós temos o patrimônio do Estado. Então, o Estado pode sim dispor de seu patrimônio, mas isso tem regras. Então, nós temos que analisar o seguinte, bom, se eu vou dispor desse patrimônio para uma entidade privada, uma entidade particular, eu tenho que, no mínimo, dar igualdade de oportunidades para todas aquelas entidades de mesma natureza jurídica, todas as fundações, todas as universidades, tenham iguais chances de se manifestar se tem ou não interesse naquele terreno. Nós ainda não recebemos essa informação oficialmente do Estado, mas eu já adianto que, inicialmente, o Ministério Público havia recomendado exatamente isso, que o Estado não dispusesse de seu patrimônio, mas que, se fosse dispor desse patrimônio, então que fizesse um procedimento licitatório que garantisse a um só tempo recursos para os cofres públicos, porque é um terreno que vale alguns milhões. E, no outro momento, igualdade de oportunidades. Se vou doar para uma fundação, então que todas as fundações tenham a oportunidade de apresentar os seus projetos e de concorrer em pé de igualdade em busca daquele terreno. Se ele for a leilão, que eu acredito que seja a medida realmente, a princípio, mais adequada, porque preserva os cofres públicos, e desde que, eu repito, preserve o uso, os benefícios que aquele terreno já está trazendo para a Patos de Minas. Porque nós podemos dizer que esse terreno pertence em maioria ao Estado, mas ele, eu diria que é um patrimônio nosso, do patense, né? Que esse terreno não está abandonado. Não vai abrir mão da escola agrícola, por exemplo? De maneira nenhuma. A princípio, a investigação que nós temos, ela nos autoriza a defender a escola agrícola. Então, é um terreno que não está abandonado, como eu disse, ele está afetado, né, que é um termo jurídico que diz que ele está sendo utilizado, está rendendo frutos para Patos de Minas, e nós temos que nos resguardar para que ele continue rendendo frutos para Patos de Minas. Se o Estado vai leiloá-lo, então que preserve, né, que faça um pacto de garantia de recursos aos cofres públicos, mas a um só tempo preserve todo e qualquer benefício que esse terreno traz para a comunidade de patense. Tá ok. Quero agradecer a presença do senhor aqui, doutor. Foi muito proveitoso esse nosso bate-papo aqui. Tenho certeza que nós levamos informações importantes para a nossa comunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite, Maurício. É nós que agradecemos a oportunidade e estamos sempre à disposição. Obrigado a você que acompanhou o Opinião Regional dessa sexta-feira, esse programa que tem o oferecimento do Le Salon que fica na Avenida Padre Almiro, o telefone é o 3822-7636. Você fica agora com Conexão Unipan e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região com o NTV News. O Opinião Regional volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você.